Bem-vindo à aula 3 do curso básico de Python. Nesse vídeo a gente vai falar sobre coleções. Na última aula a gente começou a falar sobre tipos. Hoje a gente vai continuar até a gente chegar ali em dicionários, mas é importante a gente relembrar alguns conceitos. Primeiro, que o tipo determina aquilo que o objeto pode ou não fazer. Quais são suas características, como que ele se comporta, o que você pode esperar daquele objeto. E tudo em Python tem um tipo. Além do tipo, o objeto também tem um valor, que é literalmente aquilo que está contido nele, por exemplo, o número 10, a string Maria ou o que quer que seja. E além do valor, ele também tem o seu ID, o seu identificador único. A gente vai chegar lá. O valor de um objeto pode ou não alterar. Se ele pode alterar, ele é mutable, ou seja, ele é mutável. Ele pode mudar, ele é mutável. Se ele não pode alterar, ele é immutable, ou seja, imutável. Ele não pode alterar. O que determina se ele é mutable ou immutable é basicamente o tipo do objeto. Os tipos que a gente já viu, string, inteiro, float, são immutable. Sempre que você tenta fazer alguma alteração, ele gera um objeto novo com um valor novo para você. Então, se você tenta somar um 10 com 2, ele vai retornar um novo objeto 12 para a mesma variável que você estava usando ali. Então, ele sempre cria um objeto novo. O primeiro tipo que a gente vai ver hoje é a lista. A lista serve basicamente para eu poder colocar um monte de coisa lá dentro, conforme eu quiser, conforme eu precisar. Então, eu posso colocar vários objetos diferentes. Eles podem ser de qualquer tipo, não precisam ser do mesmo tipo. Então, para eu definir uma lista, eu abro e fecho colchetes. Então, por exemplo, eu posso ter uma lista que tem só números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma lista. Ou eu posso ter uma lista que tem objetos de tipos diferentes. Maria, 10, 12, 15.1, true, false, none. Eu posso ter uma outra lista aqui dentro dessa lista. Enfim, eu posso ter vários objetos diferentes aqui dentro. Inclusive, eu posso repetir valores. Ela não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Isso aqui é uma lista. Então, eu vou colocar aqui exemplo é igual. Sempre que eu chamo exemplo, ele chama todos esses valores. Para eu saber quantos objetos eu tenho dentro dessa lista, qual é o comprimento dessa lista, eu uso len, ou length, que é o comprimento. Então, len de exemplo dá 9, porque eu tenho 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa lista inteira é um elemento. 9. A lista é mutable, eu consigo alterar os itens dela. Então, se eu dou, por exemplo, um exemplo.append mesa, ele vai acrescentar o elemento mesa dentro do exemplo. Append quer dizer acrescentar. Então, se eu chamo o exemplo de novo, ele acrescentou a mesa aqui dentro. Se eu preciso adicionar novos elementos aqui dentro, eu vou criar uma lista nova aqui, só para não ficar tão confuso. Lista. Se eu preciso acrescentar novos elementos vindos de uma outra lista, por exemplo, outra lista é igual a 10, 20, 30. Eu quero juntar o valor das duas. Eu posso ou fazer lista mais outra... Opa, deu uma travada aqui. Outra lista, que ele me retorna todos os elementos aqui juntos. Ou eu posso fazer lista.extend outra lista. Isso aqui faz com que essa lista se estenda e receba todos os elementos que estão aqui dentro. Então, todos os elementos que estão aqui vão vir aqui para dentro. Então, quando eu dou um lista, ele me exibiu todos os elementos juntos. Atenção que o extend, ele extrai todos os elementos de uma outra lista e adiciona eles separadamente aqui dentro. O append, ele literalmente adiciona o objeto que eu passar. Se, por exemplo, a minha lista voltasse a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quisesse fazer isso aqui que eu fiz com o extend, juntar a outra lista que tem 10, 20, 30 para jogar dentro dessa lista. E eu, por engano, ao invés de usar o extend e usasse o append, olha o que ia acontecer. Lista.append, outra lista. Ele ia pegar literalmente aquela outra lista e passar aqui para dentro, como se fosse um único item. Então o append, eu adiciono um item, eu acrescento um item, e o extend, eu estendo essa lista, trazendo todos os elementos de uma outra lista para dentro dela. Se eu quiser tirar o último elemento dessa lista, eu posso dar um lista.pop. E ele vai extrair qual foi o último elemento para mim, como retorno, e vai ao mesmo tempo tirar esse elemento lá de dentro. O elemento não está aqui mais na lista e foi removido e extraído aqui para a saída no meu terminal. Então eu consigo usar isso aqui para tirar o último elemento. Se eu quiser tirar de novo, dou mais um lista.pop, tirou o 8, enfim.
Se eu quiser acessar os elementos da lista, eu vou criar uma nova lista aqui. Vou chamar de exemplo de novo. Exemplo igual a B, C, D, E, F, G, H, I. Tá bom, chega. E se eu quiser acessar os elementos dessa lista, eu vou dar um exemplo, vou abrir aqui o colchete e vou passar qual índice que eu quero acessar. Só que a lista, ela começa do zero. Na verdade, na maioria das linguagens de programação, uma lista ou um array, eles começam a contar do zero. Então, se eu passo o zero, ele pega o primeiro elemento. Se você passar o 1 achando que o 1 é o primeiro elemento, ele vai pegar o segundo. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o índice que eu passo se você quer pegar o primeiro é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e por aí vai. Então, exemplo 2, eu pego o terceiro elemento. Se eu quiser pegar o último elemento, eu não preciso contar quantos elementos tem. Eu posso simplesmente passar menos 1. E o Python me retorna o último elemento. Assim também você consegue pegar o penúltimo. Exemplo menos 2 vai passar o penúltimo. Sucessivamente, exemplo menos 3 vai passar o antepenúltimo. Se você quiser cortar alguns elementos dessa lista, por exemplo, você quer pegar do terceiro elemento até o quinto elemento, você vai botar aqui, exemplo, o terceiro elemento é o 2, né? 0, 1, 2, e você quer pegar até o E. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Você vai passar 2 pontos, 5. Por quê? O que isso aqui faz? Eu vou imprimir o exemplo inteiro de novo, e esse exemplo para ficar aqui na tela. O que isso aqui faz? Ele pega do índice 2 até o 5, porém o 2 é inclusive, é um intervalo fechado. Então eu consigo pegar também o elemento 2. E o 5 está me dizendo aonde eu paro. Então ele pega, foi 0, 1, começou no 2, 3, 4. Quando ele chega no 5, ele não pega o 5, ele para antes. Então C, D e E. Então eu consigo cortar dessa forma. Se eu quiser pegar do terceiro elemento até o último, eu não preciso passar o último valor depois dos 2 pontos. Eu só boto 2 pontos, ele pega até o último. Se eu quiser pegar do primeiro até o antepenúltimo, sei lá, na verdade, se eu quiser pegar do primeiro até o quinto, eu vou passar aqui 5, e ele vai pegar do A até o E. E assim sucessivamente. Se você quiser pegar, você pode usar o menos 2 aqui e misturar essas coisas do slice. Isso aqui se chama slice. Você passa o primeiro elemento que você quer e o último. Lembrando que o último é o ponto de parada, né? Ele não inclui o último. Além disso, o slice também tem mais uma forma de lidar com ele, que o primeiro número que você passa é o primeiro índice que você quer pegar da lista, o segundo é o último índice, e o terceiro número que você vai passar é o salto, é de quantos e quantos itens você quer pegar. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a lista inteira de trás para frente, eu vou dar simplesmente o menos 1 aqui. E aí ele vai pegar do último até o primeiro. Isso aqui indica qual é o salto, de quantos e quantos itens eu vou pegar. Então, aqui eu passei que eu quero do primeiro até o último, porque eu não botei nada. Quando eu não boto nada, ele pega literalmente o padrão e diz que o salto é menos 1. Se eu não passasse nada aqui no menos 1, ele ia copiar a lista inteira para mim exatamente igual. Então ele pegou do primeiro até o último e o salto padrão é 1. Se eu quisesse iterar essa lista pulando de 2 em 2, passo 2 aqui, de 3 em 3, de 4 em 4. Então você consegue brincar com isso aqui para pegar quais itens você quer da sua lista. Isso que a gente viu da lista, a gente consegue ver com outros objetos em Python também, como por exemplo com uma string, com um texto. Digamos, palavra é igual a helicóptero. Se eu colocar aqui palavra, dois pontos, menos 1, ele vai pegar a palavra de trás para frente. Se eu botar aqui palavra 1, 2.5, ele vai pegar do segundo elemento até o quinto elemento. E por aí vai. Você consegue usar o slice também para qualquer iterable em Python, para qualquer coisa que seja iterável. Seja uma lista, seja uma tupla, seja um texto. Se você quiser pegar só a primeira letra da palavra 0. Se você quiser pegar só a última letra, palavra menos 1. E por aí vai. Se você precisar converter uma string numa lista, por exemplo, por algum motivo, você vai dar list palavra. Da mesma forma que a gente convertia string para texto para string, etc., a gente consegue fazer essa conversão para lista também. As listas são mutáveis e todo objeto em Python tem um ID. Então, se eu colocar aqui exemplo é igual a listas são, dou enter aqui, e aí eu coloco, se eu olhar o ID de exemplo, eu vou ver qual é o ID dele, e se eu der um exemplo.append mutáveis, eu vou ver que exemplo virou a string com listas, são mutáveis,
e dei um ID de exemplo, e o ID permaneceu exatamente o mesmo, não mudou nada. Esse índice aqui, na verdade, você não vai usar esse número para nada não, tá? Você não precisa se preocupar com o número em si. Isso aqui é só para mostrar que o índice não mudou, que o ID dele não mudou. Então, o ID é o mesmo. Já quando eu faço isso, por exemplo, com um número é igual a 5, e dou um ID aqui, número, e dou um número mais igual a 10, o número vai virar 15, e dou um ID número. Percebe que o ID mudou? Na verdade, o que o Python fez aqui foi querer pegar um novo objeto 15 e jogar para a variável número. O objeto 10, ele não muda e vira 15. Na verdade, é um outro objeto que entra em ação na mesma variável. Eu tenho uma variável número que aponta para um objeto, estava apontando para o objeto 5, e quando eu somei 10 nela, ele virou 15. Só que é um outro objeto agora. O objeto não mudou o ID, é um outro objeto literalmente que apareceu aqui. Lembra, ID nunca muda. O ID daquele objeto é do início ao fim da vida daquele objeto. Como o valor de número mudou e o número é imutável, ele pegou um novo objeto e colocou aqui para mim. A mesma coisa acontece com texto. Palavra, texto é igual a exemplo, e aí eu vou dar um texto mais igual a um ponto final. Vou adicionar um ponto final aqui. Primeiro eu vou ver o ID, né? ID do texto mais igual a um ponto final. O texto acrescentou o ponto final, e quando eu coloco o ID do texto aqui, ele tem um outro ID. Então a lista ela continua sendo o mesmo objeto, já o texto e o número, eles viram um novo objeto quando isso acontece. Todos os objetos que a gente tinha visto até então, eles eram imutáveis. A lista foi o primeiro objeto mutável que a gente viu. Agora a gente vai ver mais um objeto imutável, que é a tupla. A tupla, ela também serve para armazenar uma sequência de valores, porém ela é imutável. A gente costuma ver ela muito por aí entre parênteses, mas na verdade o que define ela é a vírgula entre os itens. A gente vai chegar lá. Vou dar um exemplo aqui de uma tupla. É igual a 1, 2, 3... Vou dar outro nome. Exemplo é igual a 1, 2, 3, 4. Eu vou dar aqui um ID de exemplo e vou colocar aqui... vou printar o exemplo para mostrar o que está dentro dele. Então é uma tupla. Se eu der um type exemplo, ele me mostra tuple. É uma tupla que tem 4 itens, na verdade, aqui dentro, 1, 2, 3 e 4. E ela é imutável. Se eu tentar, por exemplo, exemplo.append 5, olha o que acontece. Atribute erro, tuple object has no attribute append. Ou seja, o objeto tupla não tem um atributo append, não tem um atributo adicionar. Você não consegue mexer no valor dela. Se eu colocar aqui um exemplo mais igual a... o 5, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que não consegue concatenar o número aqui dentro, mas se eu quiser somar ele mais uma tupla que tem 5 e 6. Olha aqui como é que ficou o nosso exemplo. Acrescentou 5 e 6, mas quando eu dou um ID em exemplo, ele mudou em relação àquele ID anterior. Aqui está esse aqui, final 624, antes era final 584. Então ele criou um novo objeto e jogou aqui para dentro. Diferente da lista, né? Que quando a gente adicionava alguma coisa, ele continuava sendo o mesmo objeto com um novo item adicionado. Propósito, essa abordagem aqui de você usar uma tupla e somar uma outra tupla a ela não é comum, você não costuma fazer isso, porque na verdade você usa tuplas quando você quer algo que realmente seja immutable, que realmente seja mutável. Você não vai usar tupla para quando você precisa adicionar novos itens ou tirar itens lá de dentro. A tupla ela serve para representar aquela estrutura de dados daquela forma, do início ao fim do ciclo de vida dela. Então ela é usada apenas para coisas que você precisa simplesmente ler o que está nela e que a ordem dos itens nela são importantes. Isso vai ficar muito mais claro nos projetos práticos que a gente faz aqui semanalmente. Toda semana aqui no canal a gente tem um projetinho prático onde a gente ensina alguma coisa com Python e no final da aula você tem aquele projeto pronto. Vai ficar muito mais claro você entender como aplicar a tupla, por que ela existe ou como aplicar ela. Bom, se eu quiser uma tupla de um único item e tentar fazer aqui outra tupla é igual a 1, por exemplo, olha o tipo que ele me retorna. Ele me retorna um tipo int. Porque, na verdade, ele entende esse parênteses como se fosse simplesmente uma marcação. Ele não entende que isso aqui é uma tupla. Porque lembra que eu falei que o que define uma tupla são as vírgulas? Então, para eu definir uma tupla de um índice, eu tenho que usar uma vírgula. Então, eu poderia ter feito isso aqui. Outra tupla é igual a 1, vírgula. E se eu coloco aqui outra tupla, ele me exibe ela aqui. E se eu der aqui um type outra tupla, ele vai mostrar que é uma tupla. Eu não botei parênteses. Seria legal eu ter colocado parênteses para poder mostrar
para poder ficar mais fácil de ver que aquilo é uma tupla, mas o que define que aquilo é uma tupla é a vírgula. Então, você pode definir tuplas assim, exemplo, dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, sem parênteses nenhum. E você vai pedir o type e você vê que é uma tupla. Geralmente a gente coloca os parênteses para ficar mais simples a leitura, mas o que define uma tupla são itens separados por vírgulas. Então, no primeiro momento, para você decidir quando usar lista ou tupla, no primeiro momento, você vai precisar alterar aquele valor? Então usa uma lista. Não vai precisar alterar aquele valor? Usa uma tupla. O próximo tipo que a gente vai ver aqui é o set. Set em português quer dizer conjunto. Então o set é basicamente usado para você fazer conjuntos. Então eu vou dar um exemplo aqui. O set ele é definido pelas chaves. Então um set 1, 2, 3, 4. Você dá um type aqui de exemplo, eu vou ver que ele é um set. E ele serve para você fazer a mesma coisa que você fazia com conjuntos lá na escola. Por exemplo, se eu tentar criar um set que tenha itens repetidos, olha o que acontece. 1, 2, 3, 1, 1, 1. E eu tento printar ele aqui, ele remove todos os itens repetidos, porque um conjunto, por definição, ele não vai ter repetição. O conjunto dos números naturais, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, e não tem nenhum número repetido. O conjunto dos números inteiros. Conjuntos isolados ali na matemática, eles não vão ter repetição. Então, o set do Python ele serve para isso, para você fazer conjuntos. E, por definição, em conjuntos você não tem repetições. Você consegue fazer operações entre conjuntos. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui conjunto A de 1, 2, 3, 4, 5 e conjunto B de 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu melhorar esse conjunto B e botar alguns itens repetidos aqui para ficar mais fácil de visualizar. 3, 4, 5, 6, 7. Então o conjunto A vai de 1 a 5 e o conjunto B vai de 3 a 7. Aqui você consegue fazer as mesmas operações matemáticas que você fazia com conjuntos. Então, se você precisar fazer, por exemplo, a união de conjuntos, você vai usar o pipe, que é esse símbolozinho à esquerda do Z, você segura o Shift e aperta ele, é o mesmo símbolo da barra invertida. Conjunto A, pipe, conjunto B, e aí ele fez a união dos dois conjuntos. Se você quiser a diferença, conjunto A menos conjunto B, e aí ele pega só o que tem no conjunto A e não tem no B. Se você quiser o oposto, você pode fazer conjunto B menos conjunto A, e aí ele pega só o que tem no B e não tem no A. Você pode fazer também aqui a interseção, que você ia usar conjunto A e esse AND, né, que é o Shift Set, conjunto B, e aí ele mostra só o que tem nos dois conjuntos, que foi o 3, o 4 e o 5. E você pode fazer também a diferença simétrica. Conjunto A, acento circunflexo, Shift e o símbolo do tio no teclado brasileiro, conjunto B. E aí ele bota 1, 2, 6 e 7, que é a diferença, né, aquilo que tem em cada um dos conjuntos e não tem nos dois. E agora, por último, mas de longe não é menos importante, os dicionários. Como é que funciona um dicionário na língua portuguesa? A gente tem verbetes e o significado daqueles verbetes, né? Um dicionário em Python, ele tem chaves e valores. Key, chave, e values, valores. O que é isso? É como se fosse a correlação ali entre verbete e significado. Você vai no dicionário, procura por uma chave, que seria o verbete, entre muitas aspas, e você encontra um significado, que seria o valor. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer um dicionário que armazene as idades de algumas pessoas. Então, idades é igual a... Então, eu vou ter aqui Maria, tem 10 anos, eu vou ter aqui João, tem 12 anos, e eu vou ter aqui José, que tem 14 anos. Eu vou printar aqui idades. Então aqui eu estou dizendo que a chave Maria aponta para o valor 10, a chave João aponta para o valor 12 e a chave José aponta para o valor 14. Dicionários no Python, a partir da versão 3.7, eles já são ordenados por default. Ou seja, eles vão sempre seguir a ordem de itens que você colocou. Se você definiu assim, ele vai ser exibido na mesma ordem e os itens que você for adicionando em sequência vão ser exibidos ao final do dicionário, logo depois. Então, beleza, se eu quero achar a idade de Maria, eu vou colocar idades, vou abrir colchete, que é a mesma forma que eu fazia para achar o item de uma lista, eu uso para o dicionário também. Só que o que eu passo aqui não é mais o índice da posição. Agora o índice é a própria chave do meu dicionário. Então era Maria. Então ele apontou para 10. Idades. João, ele vai apontar para 12. Idades. José,
ele vai apontar para 14. Aqui não vai funcionar mais coisas como idade 0, a não ser que eu tenha uma chave chamada 0. Se eu passasse para idades uma chave chamada 0, ele ia achar o valor daquela chave. Você pode usar como chave de um dicionário qualquer coisa que seja hashable. O que é isso? São coisas que o Python consiga gerar um hash para usar como chave no seu dicionário. Resumidamente, na estrutura padrão de modelo do Python, tudo aquilo que é immutable é hasheável, ou seja, strings, inteiros, floats etc, e tuplas, e tudo aquilo que é mutable não é hasheável. Você não pode usar como chave de um dicionário, como listas, por exemplo. Dicionários não podem ser chaves de dicionários. Enfim, então você consegue usar coisas que são imutáveis como chaves. Em objetos que não são do padrão do Python, tipos externos, você consegue ter coisas que são hasheáveis e são mutáveis ou imutáveis. Enfim, essa regra não é mais tão válida assim. Mas dentro desses tipos que eu mostrei, aquilo que é imutável pode ser chave e aquilo que é mutável não pode ser chave. Então, se eu quiser adicionar uma nova chave nesse dicionário, eu vou colocar aqui, por exemplo, idades, Carlos é igual a 17. Se eu printo aqui idades, ele me mostra tudo que já existia antes e ele coloca o Carlos logo em sequência. Agora eu vou criar um novo dicionário com mais idades e vou querer adicionar todas essas idades ao dicionário idades. Então, outras idades é igual a... Eu estou sem criatividade para nome nenhuma. Rodrigo, 40, Marta, 90 e fulano, 50. Beleza. Agora eu quero jogar todos esses valores lá dentro de idades. Eu vou usar idades.update outras idades. O que ele faz aqui? Aqui ele pega todo esse dicionário aqui e substitui os valores daqui por esses aqui. Então, se eu printar aqui idades, ele vai me mostrar tudo que eu já tinha antes, mais esses valores. Agora eu vou criar um outro exemplo, onde eu tenho aqui Rodrigo com 41, 42 que eu escrevi, mas tudo bem, e eu tenho Ciclano com 12. O que ele vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo rodar o update, idade.update, outro exemplo, e ele vai pegar o valor de Rodrigo que já existia, subir com um valor novo, e o Ciclano que não existia, ele vai adicionar no meu dicionário, idades. Então ele pegou todos que já existiam, manteve, o Rodrigo que era novo, que estava aqui, ele adicionou para cá, e o Ciclano que é novo, ele jogou para cá. Se você quiser remover o Carlos desse dicionário, você pode usar idades.pop e você passa a chave, Carlos. E aí ele retorna um valor, né, de Carlos, e quando você joga idades, o Carlos não está mais aqui. Você também pode usar o del para isso. Se eu quiser remover aqui o Rodrigo, eu posso usar del, idades, Rodrigo, e quando eu chamo idades, o Rodrigo não está mais lá. Se por algum motivo você quiser receber só todas as chaves do seu dicionário, sem os valores, você pode jogar idades.keys, keys quer dizer chaves, e você recebe eles aqui. Se você quiser só os valores, você dá idades.values e recebe só os valores. E se você quiser todos os itens separados, em estruturas separadas, você pode dar idades.items e ele recebe isso aqui para você. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, lembra que toda semana tem projeto prático aqui no canal para você botar esse conhecimento em prática, bem mão na massa mesmo. E se você conhece alguém que curte esse tipo de conteúdo, compartilha com essa pessoa e, falando em curtir, dá uma curtida aqui no vídeo pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.